muito boa noite para você. A Polícia Civil prendeu um dos suspeitos do latrocínio de um idoso que foi morto dentro da própria casa no condomínio Ouro Velho Mansões, em Nova Lima. As imagens de câmeras de segurança mostram um carro prata passando bem devagar por uma rua no bairro Bom Jardim, em Nova Lima, região metropolitana. Segundo a polícia, os 3 suspeitos estavam à procura de uma casa para assaltar. Por volta das 7 horas da manhã, eles cometem o crime. Foi rendido um adolescente e subtraído diversos pertences. Cerca de 40 minutos depois, o mesmo carro aparece nas imagens da portaria deste condomínio de luxo, que também fica em Nova Lima. Eles entram pela portaria principal e novamente invadem uma casa. Desta vez, a ação terminou com a morte de um senhor de 85 anos. 2 autores, eles adentraram numa residência no condomínio Ouro Velho Mansões, renderam a funcionária da residência, se depararam com o proprietário da casa, um senhor de 85 anos, que, ao que tudo indica, se assustou com a ação criminosa. E um dos autores acabou realizando um disparo de arma de fogo que atingiu o peito da vítima, que morreu no local. Logo em seguida, os autores evadiram sem subtrair nada. Foi através deste retrato falado que a polícia conseguiu chegar até o suspeito. Felipe Gonçalves de Sena, de 23 anos, foi preso em casa e reconhecido na delegacia por 3 testemunhas. A polícia acredita que ele tenha sido o autor do disparo que matou a vítima de 85 anos. Felipe não tem passagem pela polícia e negou o crime. Conheço ninguém, sou inocente. Os outros 2 homens que estavam dentro do carro ainda não foram identificados. A polícia pede a ajuda da população para apreender os 2 suspeitos. O importante é você que reconheça essa pessoa que aparece nas filmagens, o veículo, entre em contato com o Disque Denúncia 181, você vai ter sua identidade preservada e relate o que sabe sobre o caso. A Polícia Civil esclareceu a morte de Márcio Aurélio Ribeiro de Castro em novembro do ano passado. O homem buscava o filho em casa para levá-lo a uma festa quando foi assaltado e morto no meio da rua. Márcio Aurélio Ribeiro, de 53 anos, foi vítima de latrocínio, roubo seguido de morte. Segundo as investigações, quem disparou o tiro que matou o administrador de empresas foi um menor de 17 anos. Autor de vários crimes violentos e hediondos, com 7 internações por roubos de veículos, porte ilegal de arma, como o porte de uma arma de uso restrito calibre 45, tráfico de drogas e até mesmo lesões corporais e agressões a uma professora. O crime aconteceu no bairro Dona Clara no dia 28 de novembro do ano passado. A vítima tinha acabado de estacionar o carro e aguardava pelo filho no interior do veículo quando foi abordada pelos suspeitos, entre eles o menor, que atirou no administrador e fugiu. Um veículo Renault Sandero de cor prata foram utilizados pelos 2 criminosos. Posteriormente, já no dia 1º de dezembro, a equipe policial conseguiu localizar esse carro na rua Itapecerica com a numeração alfanumérica adulterada através de fita isolante. Chegaram a 3 pessoas que estavam usando o carro e, através disso aí, obtiveram informações da possível autoria. Como se trata de um crime praticado por um menor, o inquérito agora precisa ser concluído pela Divisão de Orientação e Proteção à Criança e ao Adolescente, que deve identificar o outro suspeito e pedir a apreensão do menor. Identificar o outro autor e encaminhar o inquérito à vara da infância e adolescência para que as medidas cabíveis sejam tomadas, inclusive é possível decretação da internação desse facínora. A onda de assaltos a bancos no interior do estado segue crescendo. Um grupo é procurado pela polícia suspeito de invadir uma agência em Nova Resende. Quem tem as informações é a repórter Luciana Viana. Boa noite para você, Lu. Esse grupo conseguiu, por acaso, explodir os cofres? Ei, Gisele, boa noite a você, boa noite a todos. Sim, esse grupo conseguiu explodir um dos cofres. As saíram manchadas de tinta. De acordo com pelo menos 10 suspeitos participaram dessa ação, como você disse, em Nova Resende, lá no sul de Minas, a cerca de
de 300 quilômetros aqui da capital mineira. Bom, a quantia levada pelos bandidos não foi revelada ainda, ninguém foi identificado. A polícia trabalha aí, né, com as investigações para tentar identificar esse grupo, Gisele. Mas Gisele... A gente está com um probleminha no áudio da Luciana, mas a gente está vendo as imagens aí. Todo dia a gente fala, né, desses roubos a bancos aqui, principalmente no sul de Minas. Ontem a gente deu a notícia de uma explosão em Guapé, no sul de Minas. Virou rotina, né? A gente fala que essa onda está crescendo, essa onda de assaltos. Os estragos são enormes. A gente vê aí, olha, causa pânico na população, pânico nas cidades, que geralmente são pequenas, né? Tem pouca gente que mora. E os estragos são enormes. A polícia tenta identificar sempre pelas imagens de segurança, mas geralmente os bandidos não são presos e a gente torce para que isso diminua, né, pelo menos. Subiu para 101 o número de mortes confirmadas pela febre amarela no estado, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Outras 83 mortes ainda são investigadas. Já são 272 o número de casos confirmados em Minas. O número de notificações também aumentou de 1.063 para 1.076. Os casos suspeitos estão em 89 cidades do estado e os 2 municípios com o maior número de notificações continuam sendo Ladainha, no Vale do Mucuri, e Caratinga, no Vale do Rio Doce. A gente vai falar agora da revolta de fiéis que podem ver uma igreja aqui na região metropolitana ser demolida. A Justiça de Minas concedeu a uma imobiliária a reintegração de posse do terreno onde está localizada a igreja Nossa Senhora Aparecida, em Esmeraldas. A construção, que ocupa mais de 3.000 metros quadrados, pode deixar de existir. Para proteger a igreja, os fiéis fazem vigília, abraço coletivo e rezam. Mas também se manifestam. Construída em 1994, em Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte, a igreja Nossa Senhora da Aparecida corre o risco de ser demolida. É que um empresário entrou com uma ação na justiça, alegando ser o dono do terreno. E agora, 23 anos depois, ele ganhou a reintegração de posse. Mas, segundo o padre, o terreno foi doado à igreja por um antigo morador. Esta doação é legítima. Foi o proprietário que doou, foi feita a escritura, foi feito registro na prefeitura e registro de imóveis. O empresário que ganhou a ação na justiça contesta. Diz que a igreja foi construída na propriedade dele e não no terreno doado. Se ele olhasse a planta e entendesse um pouquinho, não precisava ser muito, não, pouquinho, dava para ele entender que o negócio era lógico. Eu falei que era meu, briguei, romper cerca, chamei polícia, chamei tudo, não adiantava nada. Moradores que ajudaram a erguer a igreja prometem não arredar o pé. Eu acho isso um absurdo. Minha filha se casou nessa igreja, a gente ver isso agora é uma coisa lamentável, né? Os 50 anos de casamento de Dona Maria foram celebrados aqui. Aqui ficou cheio. Com a maravilha, que todo mundo ficou bobo de ver. Foi muito lindo. Os fiéis recorreram da ação judicial. Se as máquinas vierem, nós vamos estar aqui dentro, eles derrubarem tudo aqui na nossa cabeça. Não vamos sair. Eu estou satisfeito. Derrubar a igreja, para mim, é uma tranquilidade que eu tenho. Quero o que é meu. Uma adolescente morreu atropelada na MG10, próximo a Belo Horizonte. O motorista fugiu sem prestar socorro. Todas as informações a seguir. E a gente fala também da corrida aos bancos para quem quer fazer uma previdência privada e tentar garantir a aposentadoria sem contar com o INSS. A gente volta já já. Adolescente morreu atropelada na madrugada de hoje na MG10 em Vespasiano e a gente volta a conversar com a Luciana Viana. O Lu, o motorista fugiu sem prestar socorro, né? Sim, Gisele, um motorista de 57 anos, ele fugiu, né, após atropelar a menina na altura do quilômetro 17 da MG10, sentido Belo Horizonte. A gente está acompanhando aí as imagens, né? Inclusive chovia no momento do acidente, que foi na última noite. Agora, esse motorista de 57 anos
Além dele ter fugido sem prestar socorro, ele está com a carteira de habilitação suspensa por excesso de velocidade, por excesso de pontos desde 2014. Ele fugiu em direção a BH, foi encontrado abordado pela Polícia Militar na Avenida Cristiano Machado. Lá, ele contou à polícia que pensou ter sido atingido por uma pedra, mas havia danos na parte da frente do carro, no para-brisas, né? Enfim, ele tentou ali dar uma desculpa para a Polícia Militar, que, claro, né, não acreditou ali na situação dele, e ainda mais que a CNH estava suspensa, né, Gisele, desde 2014. Ele foi levado para a delegacia e a adolescente, entraram em contato com os familiares, né, e ela foi enterrada na tarde de hoje, viu, Gisele? A gente fica bastante comovido com essa situação, né? Uma pessoa atropela, não presta socorro porque fugiu, por estar com a CNH suspensa, enfim, vencida aí, né, extrapolando os pontos. Uma irresponsabilidade muito grande. Muito grande. Tudo errado, né, Lu? Tudo errado. Obrigada pelas informações. A aposentadoria se tornou uma preocupação depois que a reforma da Previdência Social começou a ser discutida. Mais de 13 milhões de brasileiros resolveram investir nos bancos pensando no futuro. Os investimentos na Previdência Privada cresceram quase 20% no ano passado. Quando parou para pensar no futuro e na aposentadoria, Lígia decidiu por pagar a previdência privada. A velhice traz doença, traz dificuldades. Então, assim, para ter uma velhice tranquila, é para pensar lá na frente mesmo. Mais de 13 milhões de brasileiros investiram em previdência privada só em 2016. E os planos individuais foram os que mais receberam titulares, quase 10 milhões de participantes. Segundo dados da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, que representa 67 seguradoras e entidades abertas de previdência complementar, os investimentos na previdência privada cresceram quase 20% em 2016, se comparado ao ano de 2015. E o contribuinte pode optar por duas modalidades: o PGBL, que é indicado para quem declara o imposto de renda pelo formulário completo, e o VGBL, indicado para quem declara de forma simplificada e não tem como se beneficiar da dedução do imposto de renda. Eu vejo que as pessoas buscarem a previdência privada demonstra claramente uma maior preocupação com o futuro, uma maior preocupação com o que vai acontecer daqui a 20, 30 anos quando essa pessoa for buscar uma aposentadoria. Outro fator que pode ter contribuído para esse crescimento foi a reforma da Previdência, que ainda está em discussão no Congresso. Pela proposta de emenda constitucional, a idade mínima para se aposentar será de 65 anos, com pelo menos 25 de contribuição. Mas, na prática, para receber 100% do valor, será preciso contribuir por 49 anos, mesmo que tenha atingido 65 de idade. A proposta inicialmente enviada pelo governo, se ela for aprovada ou for aprovada alguma coisa próxima dela, inevitavelmente os trabalhadores vão ter que trabalhar mais tempo, contribuir mais, aposentar mais tarde e, o pior, recebendo menos. O valor da aposentadoria para a grande maioria das pessoas deve ser menor do que o salário que ela tinha enquanto trabalhador. Isso vai aumentar mais ainda a importância de se ter uma reserva, como, por exemplo, uma previdência privada. É importante ressaltar que, mesmo pagando a previdência complementar, o contribuinte não deixa de contribuir com o INSS. E para quem pretende pagar a previdência privada, é bom ficar atento. Como é um investimento de longo prazo, alguma coisa que vai trazer benefícios daqui 10, 15, 20, 30 anos, é importante buscar uma instituição financeira sólida, porque você vai ter que confiar nessa instituição e também pesquisar quais são as taxas cobradas por essas instituições. 1% a mais numa taxa de administração pode fazer uma diferença muito grande num prazo de 30, 40 anos. Quase 70 municípios aqui de Minas foram beneficiados com a entrega de caminhões e kits do programa Do Campo à Mesa. A solenidade foi realizada no Palácio da Liberdade e comemorou 2 anos de criação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário, com a entrega de 26 caminhões-baús e 61 kits Feira Livre, compostos com itens para o agricultor expor e vender suas mercadorias. Nós temos uma preocupação do campo à mesa, né? Esse é o nosso trabalho, que ele produza com qualidade, que o alimento chegue para nós, um alimento de qualidade nas nossas mesas, mas que ele também escoe esses produtos.
Prefeitos e representantes de todo o estado estiveram presentes para a retirada das chaves e dos kits. O governador do estado não falou com a imprensa, mas em seu discurso destacou a importância do programa do Campo à Mesa. Fernando Pimentel falou também sobre crise. Disse que Minas Gerais se sobressai e atualmente o estado funciona nas principais áreas. Os serviços públicos estão funcionando, os postos de saúde estão abertos, as escolas estão funcionando, a polícia está cumprindo o seu dever nas ruas. Minas Gerais está funcionando. No total, 69 municípios e 17 organizações de agricultores familiares serão beneficiados pelas entregas. Agora o futebol. Na quarta-feira, o Cruzeiro enfrenta o Muricy de Alagoas pela Copa do Brasil. E o gramado ruim do campo adversário é um problema que vai ter que ser superado pela Raposa. Gramado. Este é o principal assunto na Toca da Raposa 2. Nós não vamos jogar só também aí no Mineirão, Maracanã, sabemos disso. Acho que, infelizmente, no futebol nós sabemos que nem todas as equipes têm as condições totais de oferecer um gramado assim. O goleiro, a atenção, ela é total sempre, né? Mas com o gramado às vezes irregular, a atenção ainda tem que ser mais redobrada. Cada dia mais o goleiro está tendo aí mais dificuldade aí e cabe a nós aí estar treinando a cada dia para vencer essas dificuldades. Nesta quarta-feira, o Cruzeiro visita o Muricy de Alagoas pela terceira fase da Copa do Brasil. O adversário não é famoso, mas o campo do jogo tem dado o que falar. O estádio José Gomes da Costa é acanhado, comporta menos de 4.000 torcedores e teve o gramado criticado pelo América Mineiro, que foi eliminado pela equipe alagoana. Há 2 semanas, o técnico Mano Menezes falou em se adaptar às condições do jogo. Se o gramado não oferecer tantas condições para se jogar da maneira como a gente joga, a gente tem que se adaptar. É a Copa do Brasil, ela tem as suas características próprias e a gente tem que estar preparado para elas. Então não será surpresa se o Ábila, por exemplo, começar a partida. De qualquer forma, a diretoria do Cruzeiro minimiza o problema e garante que o foco está no time do Muricy. Por parte do Cruzeiro não existe nenhum posicionamento por não conhecer, apenas relatos de amigos e profissionais que enfrentaram a equipe do Muricy, que trouxeram para a gente alguns depoimentos. Não tem o que fazer, a gente está aqui para poder jogar o jogo, nós escolhemos, e estamos muito felizes de participar da Copa do Brasil. A gente vai para jogar o jogo aonde tiver que ser. A defesa de Macarrão, condenado no caso Elisa Samúdio, pediu a liberdade do condenado à justiça. Os detalhes depois do intervalo, e você vai ver também que até as churrascarias estão se rendendo à quaresma. Para evitar a queda no movimento, os peixes entraram no cardápio. É daqui a pouquinho. O custo da cesta básica em Belo Horizonte caiu 3% em fevereiro com relação ao mês anterior. Os produtos que apresentaram as maiores quedas de preços foram a banana, o feijão e a batata. Já aqueles que tiveram as maiores altas no mês passado foram a manteiga, o café e o leite. O levantamento foi feito pelo Diese. A estimativa do órgão é de que o salário mínimo necessário em fevereiro teria que ser de mais de R$ 3.600 para sustentar uma família de 4 pessoas com todas as garantias constitucionais, como saúde e lazer. A gente muda de assunto agora para falar que no período da quaresma, quando aumenta o consumo dos peixes, até mesmo as churrascarias da capital estão adaptando os cardápios. Tudo para agradar aquele cliente que não come carne por penitência. A carne está sempre presente na mesa dos brasileiros, seja durante a semana ou no churrasco de domingo. Difícil resistir a tanta tentação. Com a família da Janaína não é diferente. Todos os dias, no almoço e na janta. E durante o período da quaresma, a carne vermelha continua no cardápio aqui na casa da Janaína, mas só para os seus familiares. É que há 12 anos ela faz penitência e substitui a carne pelo peixe. Lá para o 5º, para o 6º ano, foi bem complicado. Apareciam diversas festas, tinha muitos eventos, e onde a maioria das vezes tinha carne, sempre convidado para alguma coisinha ou outra, e tinha que, às vezes, você levava o próprio lanchinho, onde não tinha o peixe como opção. E se ficar 40 dias sem comer carne já é difícil, imagina tendo que preparar as refeições para a família. É uma tentação a mais, porque você tem que temperar, tem que saber se está bom de sal ou não, mas a gente esquece um pouquinho
pouquinho pelos 40 dias e segue em frente. Pensando no grande número de pessoas que fazem esse sacrifício, essa churrascaria de Belo Horizonte resolveu diversificar o cardápio. A gente está fazendo um cardápio diferenciado para a quaresma, onde todos os dias a gente vai trabalhar com um peixe diferenciado e algum frutos do mar que possa substituir também o peixe. A variedade de peixes e saladas é grande, tão grande que até um vegetariano, por exemplo, poderia comer com tranquilidade no local. A gente já atende até uma demanda de vegetarianos que vem aqui porque também a gente tem mais de 57 variedades de saladas. O período da quaresma está só começando. Para quem faz essa penitência, comer se torna algo diferente, até mesmo especial, seja em casa ou fora. E para quem crê, a sensação é a melhor possível. Gosto de fazer, vale muito a pena e pretendo continuar enquanto tiver forças para isso. Só de você saber que está mais purificada, está mais na presença de Deus, é tudo muito bom. Amanhã é o Dia Internacional da Mulher e cada dia mais nós estamos nos destacando no mercado como boas empreendedoras. Ocupamos mais cargos de chefia e damos sempre o nosso toque especial no trabalho. Mais do que nunca, sabemos do que somos capazes. Diz aí Inácia Soares. As líderes empresariais estão por todo lado, ainda em menor número que os homens. Mas o que importa é que estão mais confiantes e se importando menos se alguém não acredita nelas. Mulheres sabem que são capazes. Mas, como também acontece com os empreendedores homens, às vezes elas têm dificuldade para manter a fé no que acreditam. E o que abala a força de uma mulher que quer muito abrir um negócio, mesmo que pequenino ou que já tem uma empresa e quer expandi-la? Muitas vezes o que falta é conhecimento. Quem entende mais o seu mercado, quem conhece as técnicas e as teorias da sua área, sabe o que esperar das mudanças. Nesse ponto, penso que as mulheres têm um talento natural. Elas são mais observadoras e veem os detalhes. Só que os homens são melhores na visão do todo. Como que nós mulheres, então, podemos fazer para não ficar presas aos detalhes? Devemos aprender a ler cenários. Por exemplo, o botão do vestido pertence a uma roupa que pertence a uma pessoa. Essa peça foi produzida por uma marca que revela uma tendência e que comprova a capacidade técnica instalada de vários fornecedores. Uma análise puxa a outra e isso constrói um cenário. Amanhã comemoramos o Dia Internacional da Mulher. E independentemente das dificuldades que algumas estão enfrentando neste momento, uma qualidade que toda mulher tem é a capacidade de arrumar o corpo e acreditar que amanhã vai dar para fazer diferente e melhor. E eu digo, a crise vai passar, meninas, por isso estejam prontas. É isso aí. A defesa de Luiz Henrique Romão, o Macarrão, entrou na justiça para pedir a liberdade do condenado envolvido no caso da morte de Elisa Samúdio. Ô Lu, conta pra gente, esse pedido aí é baseado na atual condição do goleiro Bruno, né? Pois é, Gi, olha só, um dos principais envolvidos no desaparecimento e morte de Elisa Samúdio em 2010, inclusive amigo de Bruno Fernandes à época, Luiz Henrique Romão, o Macarrão, que estamos acompanhando aí nas imagens, ele também resolveu apelar ao STF. Por quê? Porque o ministro Marco Aurélio Mello concedeu a Bruno Fernandes, no último dia 24, liberdade provisória, já que trata-se de uma liminar. O STF, por meio do ministro Marco Aurélio Mello, entendeu que a Justiça Mineira estendeu muito o prazo para avaliar um pedido da defesa de Bruno, A defesa de Bruno pediu em 2013 a anulação do julgamento, da condenação dele, alegando que o Bruno foi condenado a 22 anos de prisão e Macarrão só a 15. Enfim, esse pedido feito aí há 4 anos não foi ainda avaliado pela Justiça Mineira. Então, baseado nisso, o ministro concedeu a liberdade a Bruno temporariamente, Mas também outros integrantes do STF vão avaliar ainda, se isso continua valendo ou não. Isso é um próximo passo, a gente vai aguardar. Mas o Macarrão, pois é, agora a gente vai aguardar. Esse pedido já foi encaminhado ao STF nesta segunda-feira e a decisão pode sair a qualquer momento e a gente traz tudo aqui para o nosso telespectador. Isso aí, Lu, a gente sempre acompanhando aí toda essa cobertura do caso Bruno. Obrigada pelas informações, boa noite para você. Boa noite. E para você de casa, uma ótima noite também. A gente volta a se encontrar amanhã às 6:50 da noite. Até lá, boa noite.